Então vamos, Renata, aproveitar aqui então que o Pedro está, a gente já vai pedir licença então para a Renata, rapidamente, só para a gente ilustrar exatamente o que a Renata já coloca nesse momento, nessa primeira análise sobre esse tema. Pedro, como é que está essa discussão então lá em Brasília e o quanto que ela envolve, obviamente, governo federal, envolve governadores, envolve o Congresso, o que está sendo discutido por todos agora? Eu vou trazer um pouco do panorama, aí eu paro ali na parte da Câmara para a Renata poder voltar e complementar como é que está essa proposta por lá, mas é isso que a Renata estava dizendo, Carol. Há 4 propostas paralelas neste momento em curso. Uma delas é a principal, do Ricardo Lewandowski, que em abril defendeu esse Sistema Único de Segurança Pública, que já existe na lei desde 2018, mas efetivamente não foi implementado por falta de vontade política e de recurso. Mas como a Renata disse, há outras 3. Quais são os pontos de uma espinha dorsal dessa proposta de Ricardo Lewandowski? Um fundo único que pudesse ser utilizado pelos estados e municípios para a segurança pública, mas especialmente pelos estados, mas que seria gerido por um conselho ou pelo próprio governo federal, que se voltaria não só para ações da segurança do dia a dia, mas também para questões penitenciárias, né, presídios. A diminuição e o combate a mortes violentas, uso de armas não letais, está lá. O uso das câmeras corporais, regras padronizadas unificadas para os estados, está lá. A alteração da PRF, da Polícia Rodoviária Federal, para a Polícia Ostensiva Federal, está lá. Mas esse texto, como a Renata já tem trazido para a gente esse bastidor importante, ele é um texto que ainda não está concretizado. Ele está muito no âmbito das ideias, está lá na Casa Civil, tem um debate, mas ainda não se tem uma versão final para que seja encaminhada para o Congresso Nacional. Não bateu na porta da Câmara e do Senado ainda. Aí tem a proposta dos secretários, que a gente trouxe em primeira mão aqui ontem, que é uma minuta, que está pronta, que tem começo, meio e fim, que é uma proposta paralela à proposta do ministro Ricardo Lewandowski. E o que essa proposta prevê? Que o financiamento venha de jogos e apostas, da arrecadação do dinheiro do governo federal, dos impostos cobrados de jogos e apostas legais. E que seja dividido em 2 fundos, o Fundo de Segurança e o Fundo Penitenciário, que já é diferente da proposta do governo federal. O texto não traz a questão da diminuição de mortes violentas e armas não letais, o uso de armas não letais, não traz as regras para câmeras corporais e não traz alteração na Polícia Rodoviária Federal. Esses pontos não estão abarcados na proposta dos secretários. O que diz o governo? Eu falei com o Mário Sarrubo, que é o secretário nacional de Segurança, que é braço direito do ministro Ricardo Lewandowski para esse projeto. E ele me disse, Pedro, o debate é válido. Para nós, os secretários terem ideias, propostas, esse debate é válido. Mas nós estamos esperando quem? Os governadores. Porque os governadores devem se reunir na terça-feira. Eu conversei ontem com governadores para poder entender o movimento deles nos próximos dias. E há uma possibilidade de que eles se reúnam na terça-feira e que eles possam voltar a debater esse tema e apresentar, de fato, uma ideia, uma proposta para o governo federal. Uma proposta que não deve ser igual à proposta dos secretários. No caso aqui, essa proposta dos governadores vai incluir aqueles que mostram resistência com relação às propostas apresentadas pelo Ministério da Justiça? Esses ancorariam essa proposta. Tá. Tem 5 governadores que são o paredão de resistência. São Paulo com Tarcísio de Freitas, Rio de Janeiro com Cláudio Castro, Minas Gerais com Romeu Zema, Santa Catarina com Jorginho Melo e Goiás com Ronaldo Caiado. Estes 5 governadores têm ideias, por exemplo, que restringem o uso das câmeras corporais. Esse elemento especificamente pode ter uma mudança na negociação. Justamente por conta até da declaração de ontem do governador Tarcísio. Exatamente. Mas ainda assim, há uma leitura por parte dos governadores que, muito embora as câmeras possam ser usadas ou devam ser usadas, criar regras nacionais pode colocar a faca no pescoço dos governadores e limitar a possibilidade deles de terem as suas próprias diretrizes para o uso de câmeras. Ainda não sabemos se esse texto dos governadores, se essa ideia dos governadores vai trazer, por exemplo, a questão das mortes violentas, que é bom que se diga, é muito importante, é um dos pontos super relevantes dessa proposta do ministro Ricardo Lewandowski, que é a diminuição das mortes violentas com o uso de equipamentos não letais. Isso poderia, por exemplo, resolver boa parte dos problemas que a gente está vendo aí nos últimos dias com a Polícia Militar aqui de São Paulo. E também não trata sobre a alteração da Polícia Rodoviária Federal, muito embora esse seja um ponto que efetivamente para os governadores tem pouco impacto perto de outros. Não há ainda também a clareza sobre qual seria a forma de financiamento dessa proposta por parte dos governadores. Mas o que eles disseram é que querem que o dinheiro venha do governo federal.
para poder pagar as contas do que eles querem fazer nos estados. Mas para além dessas 3 propostas, tem uma última proposta que está tramitando na Câmara e tem um apoio importante que eu sei que a Renata vai contar. Ela vai agora aparecer aqui conosco, já em tela com essas propostas também, Renata, porque esse apoio de peso é nada mais, nada menos do que do presidente da Câmara dos Deputados, como a Renata Varandas nos contava. E aí, por mais que Arthur Lira esteja já no momento de despedida da Câmara, ele deve fazer o seu sucessor, ao que tudo indica. Ou seja, é uma proposta que já sai com um ponto a mais. É isso, já sai endereçada, né, Carol? Assim, não adianta a gente dizer que o café do Lira está esfriando, porque, na verdade, o café do Hugo Mota, que é o sucessor dele, apoiado por ele, está esquentando. Então, se tem o apoio de Arthur Lira, muito provavelmente vai ter o apoio do Hugo Mota. Esse projeto, essa proposta não é uma PEC, é um projeto de lei. Tem 4 meses que ela vem sendo gestada ali pela bancada da bala. O autor o Alfredo Gaspar, ele é do União Brasil de Alagoas, estado do Arthur Lira. Então, essa proposta vem sendo conversada ali na Câmara dos Deputados. O que traz de mais interessante? Ela retira das mãos do governo federal, porque ela, na verdade, ela se contrapõe à PEC do ministro Ricardo Lewandowski, que é a PEC da Segurança Pública. Porque a PEC da Segurança Pública tenta unificar, pede que a União faça o comando das polícias. E esse projeto de lei, ele retira das mãos do governo federal essa tomada de decisão. O que ele faz? Ele cria como se fosse uma associação que é comandada pela União e também pelos estados. E aí eles botam até, inclusive, um cálculo que eu achei interessante. Eles falam que o governo federal teria 49% de votos nas decisões, enquanto os estados e o Distrito Federal, 51%. E eles falam em coordenação de esforços, compartilhamento de inteligência, de recursos, não falam exatamente como que isso será financiado, mas falam em compartilhamento de recursos. Falam também em incluir o SISBIN, que é o Sistema Brasileiro de Inteligência, que é da ABIN, para poder enfrentar os crimes de organizações criminosas transnacionais. Eles batem muito nesse ponto. Não citam o Fundo Nacional de Segurança Pública, e também não tratam especificamente de mortes violentas nem câmeras corporais. No entanto, esse texto também está na Câmara, tem sido debatido, tem sido conversado e é mais um texto que pode acabar rivalizando com a PEC da Segurança Pública.